A porta da casa familiar em Lisboa bateu com um estrondo que quicou pela rua estreita do Bairro Alto, e João e Pedro, gêmeos de 18 anos, foram jogados para fora como lixo indesejado, com as malas aos pés e as lágrimas nos olhos. Seus pais, conservadores devotos, haviam descoberto uma carta de amor trocada entre João e um colega de escola, e em um acesso de fúria religiosa, declararam que não tolerariam pecado sob seu teto, expulsando não só João, mas também Pedro por solidariedade, deixando os irmãos sem teto da noite para o dia. O choque foi imediato, sem dinheiro, sem família, eles vagaram pelas ruas frias daquela noite de outono, jurando nunca mais voltar, mas o destino, cruel e imprevisível, os levaria de volta anos depois para uma vingança que abalaria todos. João apertou a mão de Pedro enquanto caminhavam sem rumo, o coração acelerado pela mistura de medo e raiva. Eles nos odeiam, Pedrinho. Porquê? Só porque amamos diferente, murmurou João, a voz tremendo. Pedro, sempre o mais calmo dos dois, respondeu com um suspiro, não é ódio, é ignorância. Mas vamos sobreviver. Temos um ao outro. Eles passaram a noite em um banco de praça, cobertos por jornais velhos, e no dia seguinte, começaram a luta pela sobrevivência. João, com sua determinação feroz, arranjou um emprego como garçom em um café turístico no Chiado, enquanto Pedro, mais introspectivo, encontrou trabalho em uma livraria pequena no Alfama. Os dias se transformaram em meses, e a dor da rejeição familiar se enraizou profundamente em suas almas, moldando suas personalidades de maneiras opostas. João canalizou a raiva em ambição. Ele economizava cada centavo, estudava à noite em cursos gratuitos online, sonhando em se tornar arquiteto para construir um mundo onde ninguém fosse excluído. Foi nesse período que conheceu Miguel, um estudante de arquitetura de 20 anos, em uma manifestação pelos direitos LGBT no Rossio. Miguel, com seu sorriso caloroso e olhos castanhos que transmitiam empatia, viu em João não só a beleza física, mas a resiliência de alguém que lutava contra o mundo. Você é forte, João. Mais do que imagina, disse Miguel na primeira noite que passaram conversando até o amanhecer. O relacionamento começou devagar, com caminhadas pelo Tejo e discussões sobre sonhos futuros, mas logo se tornou o ancorador de João em meio ao caos emocional. Pedro, por outro lado, mergulhou em um poço de introspeção. A expulsão o fez questionar sua própria identidade, e ele passava horas lendo livros sobre psicologia e sociedade, tentando entender por que seus pais, que tanto os amavam na infância, podiam virar as costas assim. Em uma dessas tardes na livraria, ele encontrou Luís, um professor de arte de 21 anos, que comprava livros sobre expressionismo. Luís, com seus cabelos cacheados e jeito artístico, tocou o coração de Pedro com uma conversa sobre como a arte podia curar feridas internas. A dor é como uma tela em branco, você decide o que pintar nela, disse Luís, convidando Pedro para um café. O que começou como amizade evoluiu para um amor profundo, baseado em apoio mútuo e compreensão, ajudando Pedro a reconstruir sua autoconfiança. Os anos passaram, e os gêmeos prosperaram apesar das cicatrizes. João e Miguel se formaram em arquitetura e abriram um pequeno estúdio em Lisboa, focado em projetos inclusivos para comunidades marginalizadas. Pedro e Luís fundaram uma ONG que promovia educação sobre diversidade sexual em escolas, lutando contra o preconceito que os havia destruído. Mas a ferida familiar nunca cicatrizou completamente. Em noites solitárias, João acordava suando frio, revivendo o momento da expulsão, enquanto Pedro escrevia cartas nunca enviadas aos pais, cheias de perguntas sem respostas. A sociedade portuguesa, embora progredindo com leis de casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo católico, e os irmãos sentiam isso em olhares julgadores ou comentários sussurrados. Um dia, uma ligação inesperada mudou tudo. Era de uma tia distante, informando que o pai dos gêmeos, Sr. Manuel, sofrera um infarto e estava hospitalizado. A mãe, Sra. Maria, implorava por perdão em nome da família, dizendo que o tempo os fizera refletir. João riu amargamente ao telefone, refletir. Depois de 12 anos nós ignorando. Pedro, mais compassivo, sugeriu uma visita. Talvez seja hora de confrontar o passado, João. Para nós, não para eles. Relutante, João concordou, e os irmãos, agora com 30 anos, decidiram retornar à casa da infância. Mas o que encontraram não foi arrependimento genuíno, e sim uma armadilha de manipulação que testaria seus limites éticos. Ao chegarem à velha casa no Bairro Alto, foram recebidos com abraços forçados e lágrimas teatrais. Sra. Maria chorava, filhos, perdoem-nos. A igreja nos cegou, mas agora vemos a luz. Sr. Manuel, fraco na cama, murmurava desculpas. Mas logo a verdade veio à tona, a família estava falida, após maus investimentos, e via nos filhos bem-sucedidos uma salvação financeira. Vocês são arquitetos e ativistas agora. Podem nos ajudar, implorou a mãe. João sentiu a raiva borbulhar, ajudar. Depois de nos jogar na rua como cães.
Pedro, dividido, via nos olhos dos pais um misto de remorso e oportunismo. Aquela noite, sozinhos no quarto de infância, os gêmeos debateram. Eles nos usaram uma vez, farão de novo, argumentou João. Mas e se for sincero? Recusar seria vingança ou justiça? Questionou Pedro. A tensão escalou quando, no dia seguinte, durante um jantar familiar, um primo conservador, Tiago, cuspiu veneno: vocês ainda são aberrações. Só voltaram por pena. As palavras acenderam o pavio. João se levantou, olhos flamejantes: aberrações. Nós construímos vidas enquanto vocês se afundavam em preconceito. Pedro, tentando mediar, viu o pai defender Tiago, revelando que o arrependimento era superficial. Aquilo partiu o coração de Pedro, mas fortaleceu a resolução de João. Eles decidiram ajudar financeiramente, mas com condições. Os pais deviam participar de sessões de terapia familiar e apoiar publicamente a causa LGBT. É o preço da reconciliação, declararam. Mas a família recusou, preferindo a falência à mudança, forçando os gêmeos a uma escolha dolorosa: perdoar incondicionalmente ou cortar laços para sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João e Pedro. Eles se hospedaram em um hotel no centro de Lisboa, longe da casa familiar, para processar o que havia acontecido. João andava de um lado para o outro no quarto, fumegando de raiva: eles não mudaram nada. Só querem nosso dinheiro para manterem suas vidas hipócritas. Pedro, sentado na cama com as mãos no rosto, murmurava: mas são nossos pais, João. O que isso diz sobre nós se os abandonarmos agora? Miguel e Luís, que os haviam acompanhado na viagem, tentavam equilibrar as perspectivas. Miguel, sempre prático, sugeriu: talvez uma mediação externa. Um terapeuta poderia ajudar. Luís, mais emocional, acrescentou: a cura vem do diálogo, não da retaliação. Enquanto isso, a notícia da volta dos gêmeos se espalhou pelo bairro como fogo em palha seca. Vizinhos antigos, que haviam testemunhado a expulsão anos antes, agora fofocavam nos cafés: os filhos gays voltaram. O velho Manuel deve estar desesperado. Essa pressão social só aumentava o conflito interno dos irmãos. João, impulsionado pela ambição que o salvara na juventude, via na situação uma oportunidade para expor a hipocrisia familiar. Ele propôs a Pedro: vamos tornar isso público. Uma entrevista em um jornal, contando nossa história. Isso forçaria eles a encararem as consequências. Pedro hesitava: e se isso os destruir? Somos melhores que isso. Mas a semente da ideia foi plantada, e os gêmeos começaram a planejar. Miguel apoiava João incondicionalmente, lembrando de como a visibilidade ajudara outros na comunidade LGBT portuguesa. Lembra da Parada do Orgulho em Porto? Milhares marchando contra o preconceito. Sua história pode inspirar. Luís, por sua vez, encorajava Pedro a priorizar a empatia: a vingança corrói a alma. Pense no que você quer deixar como legado. Os casais passavam noites discutindo ética e moral, questionando se o perdão era fraqueza ou força. Em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, João confessou a Miguel: tenho medo de ser como eles, cheio de ódio. Miguel o abraçou: você não é. Sua raiva é justa, mas não deixe ela te definir. Pedro, atormentado por sonhos com a infância feliz, piqueniques no Parque Eduardo VII, risadas em família, decidiu visitar a mãe sozinho. Senhora Maria o recebeu com chá e biscoitos, como nos velhos tempos. Pedro, meu menino, você sempre foi o bom. Convença seu irmão a nos ajudar sem condições. Mas Pedro viu nos olhos dela não remorso, mas manipulação. Mãe, porque nunca nos procuraram antes? Só agora, quando precisam. Ela desviou o olhar: a vida é dura. Deus nos testou. Aquela conversa o deixou mais confuso, destacando o abismo entre gerações e valores. Ao voltar ao hotel, Pedro compartilhou com os outros: eles estão presos no passado. Mas nós também, se não seguirmos em frente. A tensão culminou quando o pai, recuperado o suficiente, convocou uma reunião familiar. No salão da casa, com tios e primos presentes, Sr. Manuel anunciou: aceitamos sua ajuda, mas sem terapia ou apoio público. Isso é chantagem. João explodiu: chantagem. Vocês nos expulsaram. Isso é justiça. Tiago, o primo, interveio: vocês escolheram esse caminho pecaminoso. Agora querem nos humilhar. Pedro, vendo o ciclo de preconceito se repetir, finalmente se posicionou: basta. Se não mudarem, não há reconciliação. Os gêmeos saíram dali unidos, mas com o coração pesado pela perda iminente. De volta ao estúdio de arquitetura, João e Miguel mergulharam no trabalho para distrair a mente. Um projeto para um centro comunitário LGBT em Sintra os motivava, simbolizando sua vitória sobre o passado.
Pedro e Luís, na ONG, organizavam workshops sobre aceitação familiar, usando anonimamente sua própria história como exemplo. Mas o fantasma da família persistia. Uma carta chegou, escrita pela mãe: filhos, pensem nos netos que nunca teremos. Não nos abandonem. Isso abalou Pedro profundamente, fazendo-o questionar se valia a pena o corte definitivo. E se eles mudarem com o tempo? Perguntou a Luís. E se não? Você merece paz, respondeu o parceiro. João, sentindo a vulnerabilidade do irmão, propôs um plano ousado: investir anonimamente na família através de um fundo, sem contato direto. Assim, ajudamos sem nos envolvermos emocionalmente. Mas Pedro via nisso uma covardia. Não. Precisamos confrontar ou cortar. Meia medida é pior. O debate os dividiu pela primeira vez em anos, revelando como o trauma afetara cada um diferentemente. Miguel mediou: vocês são gêmeos, mas indivíduos. Respeitem as diferenças. Luís concordou: o amor não é uniforme. Enquanto a cidade de Lisboa pulsava com sua mistura de tradição e modernidade, fados e quando nas ruas, casais gays passeando livremente no Príncipe Real, os irmãos enfrentavam seu maior teste. Uma manifestação contra a homofobia no terreiro do Paço os inspirou. Lá, João falou no microfone: minha família me expulsou por ser gay. Hoje, eu os confronto não com ódio, mas com verdade. A multidão aplaudiu, mas Pedro, ao lado, sussurrou: isso vai explodir. E explodiu. Jornais locais publicaram a história, expondo a família. Sr. Manuel ligou furioso: vocês nos destruíram. João retrucou: não. Vocês se destruíram. A repercussão social foi imediata. Amigos da família viraram as costas, e a igreja local os criticou publicamente. Senhora Maria sofreu um colapso nervoso, culpando os filhos. Pedro, culpado, visitou-a no hospital: mãe, queríamos diálogo, não isso. Ela chorou: vocês escolheram o mundo contra nós. Aquela visita marcou Pedro, forçando-o a escolher entre lealdade familiar e integridade pessoal. De volta, ele disse a João: talvez tenhamos ido longe demais. João, inflexível: ou não o suficiente. O escândalo se espalhou como uma onda pelo país. Jornais como o Público e o Diário de Notícias publicaram artigos sobre os gêmeos, destacando o conflito entre tradição católica e direitos modernos em Portugal. Irmãos deserdados, uma história de preconceito e redenção, titulavam. João e Pedro se tornaram involuntariamente símbolos da luta LGBT, convidados para debates na TV. Em um programa na RTP, João declarou: nossos pais representam uma geração presa ao medo. Nós representamos a esperança. Pedro, mais reservado, acrescentou: mas a esperança requer empatia de ambos os lados. A exposição trouxe apoio, mas também ódio. E-mails anónimos os ameaçavam, e quando o preconceito que os expulsara anos antes. Miguel e Luís se preocupavam com a segurança. Isso está saindo do controle, disse Miguel, instalando alarmes no apartamento. Luís, organizando uma rede de apoio na ONG, alertava: a sociedade progride, mas o backlash é real. Os gêmeos, exaustos, debatiam o próximo passo. João queria processar a família por danos emocionais, usando o dinheiro para a ONG. É justiça poética, argumentava. Pedro via nisso uma escalada perigosa: e se virarmos os vilões? A mídia pode-se voltar contra nós. A divisão crescia, testando o laço gêmeo que os sustentara. Uma traição inesperada veio de dentro: Tiago, o primo, vazou e-mails antigos para a imprensa, distorcendo a história para pintar os gêmeos como vingativos. Eles sempre foram problemáticos, alegava em entrevistas. Senhora Maria, recuperada, apareceu na TV chorando: meus filhos nos abandonaram na hora da necessidade. A narrativa se inverteu, e parte da opinião pública simpatizou com os pais idosos. João, furioso, confrontou Tiago em um café: você nos odeia por quê? Inveja. Tiago cuspiu: vocês destruíram nossa família com sua causa. Pedro, mediando, viu o ódio raiz: Tiago era gay reprimido, projetando sua dor. Essa revelação abalou Pedro. Ele convidou Tiago para uma conversa privada em um parque no Monsanto. Eu sei o que você esconde, primo. Não precisa sofrer sozinho. Tiago negou veementemente, mas quebrou em lágrimas: meus pais me matariam. Pedro ofereceu ajuda: junte-se a nós. Seja livre. Mas Tiago recusou, preferindo a negação, e jurou vingança maior. Aquilo destacou o custo social: quantos como Tiago viviam em sombras por medo? João, enquanto isso, lidava com seu próprio demonio. Em uma sessão de terapia que Miguel insistira, ele admitiu: sinto prazer em vê-lo sofrer. Isso me faz monstruoso. O terapeuta respondeu: não.
é humano. Mas escolha o que constrói, não destrói. Inspirado, João propôs a Pedro uma trégua: vamos oferecer ajuda sem condições, mas sem contato. Um fundo anônimo. Pedro concordou, vendo nisso um equilíbrio. Mas a família, sentindo o cheiro de fraqueza, exigiu mais: uma retratação pública. A pressão familiar culminou em uma reunião tensa na casa. Senhor Manuel, agora mais forte, declarou: retirem as acusações ou esqueçam a herança. João riu: herança? Vocês estão falidos. Senhora Maria implorou: pelos velhos tempos. Pedro, emocionado com memórias, quase cedeu, mas João puxou de lado: não caia nessa. Eles saíram, deixando a família em silêncio. Naquela noite, Luís confortou Pedro: você fez o certo. Amor não é submissão. A sociedade reagia dividida. Grupos conservadores protestavam contra os gêmeos, enquanto ativistas os aplaudiam. Em uma marcha no Porto, João e Pedro marcharam de mãos dadas com Miguel e Luís, gritando por igualdade. Mas um ataque veio, ovos lançados por manifestantes homofóbicos. Pedro foi atingido, sangrando levemente. Isso é o preço? Perguntou a Luís no hospital. Sim, mas vale pela liberdade. João, culpado pelo incidente, questionou seu radicalismo. Talvez devêssemos perdoar e seguir. Miguel o encorajou: perdão não é esquecimento. É libertação. Os gêmeos decidiram uma última tentativa, uma carta aberta nos jornais, oferecendo diálogo genuíno. A família respondeu com silêncio, forçando-os a aceitar a ruptura. Mas Tiago, inesperadamente, ligou para Pedro: ajude-me. Não aguento mais. Pedro viu nisso uma vitória pequena, mas significativa. O conflito interno atingiu o pico quando Pedro descobriu que João havia recusado secretamente uma oferta de reconciliação da mãe. Você me traiu, acusou. João defendeu: era manipulação. Protegi você. A briga os separou temporariamente, cada um lidando com a dor sozinho. Miguel e Luís mediaram uma reconciliação: vocês são irmãos. Não deixem o passado vencer. Com a brecha aberta por Tiago, os gêmeos viram uma chance de mudança real. Pedro convidou para a ONG, onde Luís conduziu uma sessão confidencial. Tiago, hesitante, confessou: sempre soube, mas o medo me paralisou. João, superando a raiva, ofereceu: junte-se a nós. Seja o exemplo que nossos pais precisam. Tiago aceitou, começando uma jornada de aceitação. Mas a família descobriu e o expulsou, repetindo o ciclo. Tiago, agora sem teto, foi acolhido pelos gêmeos, destacando a ironia cruel. Senhor Manuel, enfurecido, processou os filhos por difamação. Vocês arruinaram nossa reputação, alegava. O tribunal em Lisboa se tornou o palco do drama. Advogados debatiam, de um lado, preconceito como defesa, do outro, direitos humanos. João testemunhou: fomos expulsos por amar. Isso é crime. Pedro acrescentou: queremos paz, não guerra. A mídia cobria intensamente, dividindo o país. Miguel e Luís apoiavam nos bastidores, organizando petições online com milhares de assinaturas. Durante o julgamento, Senhora Maria quebrou no banco das testemunhas: eu os amo, mas a Igreja diz. O juiz interrompeu: a lei protege todos. Tiago, surpreendendo todos, testemunhou a favor dos primos: eles me salvaram do que eu era. Isso abalou Senhor Manuel, que murmurou: talvez tenhamos errado. Mas o orgulho prevaleceu, e o caso prosseguiu. Os gêmeos, exaustos, questionavam o custo: amizades perdidas, noites insones, saúde mental abalada. Uma reviravolta veio quando um vídeo antigo vazou: Senhor Manuel em uma reunião familiar, anos antes, admitindo arrependimento privado pela expulsão. Fizemos errado, mas o que diriam os vizinhos? A defesa dos gêmeos usou isso para provar hipocrisia. A família perdeu o caso, condenada a pagar danos. Mas os gêmeos renunciaram ao dinheiro: doem para a caridade LGBT. Isso os elevou a heróis, mas internamente, Pedro sofria: ganhamos, mas perdemos a família. Pós-julgamento, Senhor Manuel sofreu outro infarto, culpando o stress. No hospital, ele pediu para ver os filhos. Perdoem-me. Eu estava errado. João, cético, respondeu: palavras são fáceis. Pedro, compassivo, segurou sua mão: comece mudando. Senhora Maria, ao lado, prometeu terapia. Mas Tiago alertou: é genuíno ou medo? Os gêmeos decidiram dar uma chance cautelosa, estabelecendo limites. A sociedade evoluía, leis antidiscriminação foram debatidas no Parlamento, inspiradas no caso. João e Pedro se tornaram palestrantes, compartilhando lições sobre resiliência.
Miguel propôs casamento a João em uma ponte sobre o Tejo. Juntos, superamos tudo. Pedro e Luís renovaram votos em uma cerimônia simples. Mas a sombra persistia, e se a família recaísse? Uma traição final veio de Senhora Maria, que em uma entrevista secreta culpou os filhos novamente. Eles nos forçaram. Pedro, devastado, cortou contato definitivo. João apoiou: chega. Somos nossa própria família. Tiago, agora integrado, tornou-se irmão adotivo, simbolizando redenção possível. Com o corte final, os gêmeos encontraram paz paradoxal. João e Miguel expandiram o estúdio, projetando espaços inclusivos por Portugal. Pedro e Luís cresceram a ONG, impactando milhares. Tiago, livre, encontrou amor e advocacia. A família, isolada, enfrentou as consequências. Senhor Manuel faleceu solitário, Senhora Maria em um asilo, refletindo erros. Anos depois, em uma reunião de ativistas em Coimbra, João refletiu: pagamos caro, mas mudamos vidas. Pedro concordou: o preço da verdade é alto, mas vale. Eles honravam o passado sem serem prisioneiros dele, vivendo autenticamente em uma sociedade em transformação. Mas foi certo expor a família publicamente, mesmo que para o bem maior.